Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos rapidinho para uma palavra de Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 28, a partir do versículo 13, que fala assim. O Senhor disse: Você quebrou uma canga de madeira, mas eu vou colocar no lugar uma canga de ferro. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, vai pôr uma canga de ferro sobre todas as nações, e elas serão dominadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele vai fazer com que até os animais selvagens trabalhem para Nabucodonosor. Gente, o que a gente aprende disso aqui? Tá? Aqui era Ananias querendo frear, querendo parar a profecia de Jeremias. E o que a gente aprende disso aqui? Uma vez que Deus fala, uma vez que Deus promete, uma vez que Deus dá uma ordem, se cumpre. A ordem, quem está recebendo, ele vai ter que fazer, entende? A profecia vai se cumprir, entende? E a palavra, ela se cumpre, entende, gente? Então, por mais que você, por mais que queiram parar a profecia que foi lançada na tua vida, por mais impedimento que venha a ter, ela vai se cumprir. A única pessoa que tem poder de parar uma profecia que foi lançada para você, uma revelação que foi feita para você, uma promessa que foi feita a você, é você mesmo. Entende? Então, acredite na promessa que foi lançada na sua vida, tá? Quando a gente duvida do que Deus nos promete, quando a gente duvida do que Deus lança na nossa vida, a gente retarda aquilo de acontecer na nossa vida, seja uma bênção, seja uma promessa, seja um milagre. Então, não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Por que a incredulidade retarda a bênção, já que Deus é poderoso e Ele pode fazer tudo? Porque Ele precisa de você acreditando nele. Ele precisa de você exercendo a fé. Porque se a promessa é para você, você precisa acreditar que você vai receber. Entende? Você não tem que acreditar que a promessa, tipo assim, não que você não possa, mas você não tem que acreditar, você não tem a responsabilidade de acreditar na promessa do seu vizinho. Você tem a responsabilidade de acreditar na promessa que Deus te fez. Você torcer pela vida do seu vizinho é legal. Porém, a promessa que Deus fez a você cabe a você. É pra você. É teu número. A túnica é tua. Ela não cabe mais ninguém. Entende, gente? E se a partir do momento que a gente começa a duvidar da promessa que Deus lançou na nossa vida, a gente começa a retardar o nosso processo e a alongar o nosso processo. Ou seja, o tempo do deserto passa a ser maior. Um lugar que é para ser uma passagem na sua vida, você está se tornando uma morada na tua vida. Entende? Então, sempre quando você ter uma revelação de Deus, Deus lançar uma promessa para você, lançar uma palavra na tua vida, saiba que ela vai se cumprir. Porém, primeiro a gente precisa ser preparado para receber. Nós precisamos ser preparados por Deus. Porque a promessa, ela está pronta. A promessa está aqui, ela está pronta. Entende? Ela está pronta esperando você se preparar para poder vir usufruir da promessa. A promessa é santa, então Deus precisa te purificar, passar pelo processo da purificação, de preparação, para você vir a usufruir da promessa que já está pronta. Entende, gente? Então, aqui, Ananias, ele estava querendo quebrar, ele estava querendo anular o que Deus falou através da vida de Jeremias. Porém, ninguém anula, ninguém tem o poder de anular o que Deus lançou. Entende? Então, continua exercendo a sua fé. Continua nos caminhos do Senhor. Continua acreditando. Entende? Continua querendo ter esse vínculo de relacionamento com Deus que você tem. Continua buscando no secreto. Continua na sua intimidade. Por mais difícil que esteja o seu processo, o que a gente precisa entender é que no processo, no nosso processo com Deus, haverá momentos de alegria, haverá momentos de escassez, haverá momentos de luta, haverá momentos de guerras, e a gente sempre precisa estar em Deus. A nossa prioridade precisa ser Deus. O nosso foco precisa estar em Deus. Entende, gente? Por quê? Porque as dificuldades, elas vão vir para te impedir, ao mesmo tempo Deus vai usar essas dificuldades para te moldar, para te preparar para a promessa, para te forjar em você um caráter que antes você não tinha, ou para mostrar para você que situações na sua vida
as suas características precisam ser moldadas, precisam ser mudadas. Você precisa fazer uma introspecção, você precisa olhar para dentro de você e começar a ver o que precisa ser mudado em você. E o processo serve para isso. As situações que nós passamos, que muitas das vezes a gente chama de provações, que muitas das vezes a gente acha que aquilo está vindo contra nós, está vindo para nos machucar, para nos ferir, na verdade, aquela situação que está vindo contra você, ela está vindo para te confrontar, para te tirar da zona de conforto, para te mostrar o que tem dentro de você. Por quê, gente? Porque a gente tem mania, sem a gente perceber, ou percebendo, que a gente camufla, a gente não quer admitir os nossos erros, a gente não quer evidenciar o podre que tem aqui dentro. Só que para a gente receber a promessa de Deus na nossa vida, a gente precisa tirar o podre daqui de dentro. A gente precisa deixar Deus tirar. E a gente só consegue tirar o podre daqui de dentro a partir do momento que a gente permite Deus limpar. E quando Deus limpa, tá lá fazendo a faxina, tá lá varrendo, tá lá passando pano, né? Tá lá tirando a sujeira. A gente precisa ver, a gente precisa enxergar quem nós somos. Nós precisamos mudar de dentro para fora. Porque a verdadeira libertação é você aceitar Deus fazer, é você permitir dele mexer e você aceitar que você tem que mudar. Para acontecer o arrependimento verdadeiro, para você conseguir se libertar daquela situação, daquele sinal, daquele trauma, daquela ferida que está aqui dentro. Entende, gente? Então a gente precisa passar pelo processo. A gente precisa aceitar as condições de Deus, tá bom? A gente precisa aprender a orar mais, a gente precisa aprender a buscar mais. E tem um detalhe na oração. Quando você orar ao Senhor, você não faça imposições. Não ore impondo a Deus. Deus, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que seja dessa maneira. Não é assim que funciona. Seja humilde na presença do Senhor. Rasga o teu coração com Ele e fala, Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. Senhor, eu preciso da sua intervenção. Faça a sua vontade. Entende, gente? Por quê? Deus não trabalha pra gente. Deus, ele é soberano. E uma vez que ele lança algo na tua vida, ele vai cumprir. Porém, existe o tempo do processo. Existe o tempo da cura e da libertação, que somos necessários passar para podermos sermos forjados em nós o caráter de Cristo. E nós virmos a crescer com Deus para o reino. Porque a sua promessa, ela existe. A sua promessa está viva. Você está sendo preparado para receber a sua promessa. Porém, quando você receber a sua promessa, ela não vai beneficiar somente a você. Ela vai beneficiar você e todos que fazem parte da sua vida. Então, aprenda. Deus não faça nada para uma única pessoa. Deus faz tudo para um torno. Tudo para todos. Entende? Então, através da sua vida, outras vidas conhecerão a Ele, outras vidas saberão que se pagar o preço, se for obediente, se tiver uma vida em relacionamento com Deus, elas também podem vir a ter as promessas de Deus na vida delas. Elas vão passar a acreditar em Deus porque você foi perseverante, você não desistiu, você acreditou e você quis ir em encontro aos sonhos de Deus para sua vida. Entende, gente? Então mantenha a sua fé acesa, tá? Alimente a sua fé. E a fé a gente alimenta através de ouvir a palavra e de ler a palavra, de estudos bíblicos. Aumente a sua fé através das orações. Aumente a sua fé através de louvores. Aumente a sua fé buscando a presença de Deus. Então, quando você estiver lá, num dia, que você fala assim, hoje eu não quero orar, hoje eu não quero louvar, hoje eu não quero estar na presença de Deus, é esse dia que você precisa mais. Porque é justamente a batalha espiritual que você está sofrendo, que o inferno não quer que você ore, não quer que você louve, não quer que você lê a palavra. E quando você vê, isso já se tornou algo, uma diária na tua vida, e você está se afastando dos caminhos do Senhor. Então lute contra a sua carne, tá bom? E venha para os caminhos do Senhor e fique firme na presença de Deus, tá bom, gente? Fique firme. Eu sei que não é fácil, mas se você perseverar, se você não desistir e você continuar acreditando e exercendo a sua fé, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Só depende de você, tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.